Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. E hoje estamos recebendo Carolina Tangari do Nascimento Bulgarelli, primeira-dama, cirurgiã dentista, empresária, empreendedora da Hering Store Diamantina. E vamos falar de política, vamos falar de empreendimentos, vamos ter um bate-papo super agradável. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Carolina, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Marconi. Prazer é meu. Muito obrigada pela acolhida, pelo interesse em conhecer a Carolina, primeira-dama. E Carolina mulher, trabalha com a loja, Hering hoje. Eu estou muito à vontade aqui com vocês hoje. Que coisa boa. Eu ia começar falando aqui sobre a campanha eleitoral, mas eu quero falar um pouquinho, quero te conhecer um pouquinho melhor. Fala um pouquinho de você aí, dessa sua trajetória, seus empreendimentos aqui em Diamantina. Na verdade, Marconi, meus empreendimentos foram acontecendo tão naturalmente, muito sem planejamento, mas desde sempre eu cresci nesse universo da odontologia. O meu avô materno era professor da faculdade de odontologia e depois foi diretor. Então a gente foi, na minha família, na família Tangari, tem muitos dentistas. Então a gente viveu nesse universo, nesse contexto da odontologia por causa do nosso avô. E aí minha tia também, a Sônia Tangari, foi professora da faculdade de odonto, então a gente cresceu com esse desejo de ser dentista. E consegui realizar esse sonho, trabalhei 16 anos com odontologia, fui muito feliz com odontologia, trabalhei 8 anos na prefeitura municipal, fui um tempo coordenadora de saúde bucal, e onde eu aprendi muito, sabe, muito as questões da política, da questão do trabalho coletivo, da vida de comunidade. E depois de 16 anos com odontologia, eu decidi virar a chave profissional. Tive o apoio de Jefferson, que é o Paquito, né, que é meu esposo, e ele topou comigo, falou: estou do seu lado, que você decidir. E aí apareceu para a gente essa questão do empreendimento da Hering, que é uma loja que já existia aqui no município desde 2016. Os donos dela são de Montes Claros e eles queriam passar a loja para alguém daqui, da cidade, que estava difícil para eles fazer essa gestão lá de Montes Claros. E nos procuraram, porque nós já éramos amigos do Milton, que é o dono, que era o dono da Hering, e aconteceu assim, de uma maneira desafiadora. Encarei o desafio e, graças a Deus, está indo tudo bem. A loja é uma loja muito boa. Então, agora estou nesse ramo da loja, de comércio, né? Comércio de rua, que a Hering chama. E eu conheço o Paquito dos campos de futebol. A gente transmitia jogos no Campo do Tijuco. Sim. Mas você, como é que foi o seu contato com o Paquito? Como você conheceu? Como é que é essa sua história como prefeito? Então, na verdade, nós nos conhecemos muito jovens. Eu estava ainda... Era Jefferson, né? É Jefferson ainda. Essa brincadeira é engraçada, porque eu conheci Paquito, na verdade, Marconi, mas eu estudava no Colégio Nacional das Dores e ele já morava aqui. Mas eu fui conhecê-lo quando eu mudei para o Colégio Diamantinense. Ele estava no 3º ano do ensino médio e eu no 1º. E a gente se conheceu assim, aquela turma de amigos, começamos a namorar ainda no colégio. Ele já era Paquito, por causa do futebol. Então, ele, na verdade, esse apelido, né, os amigos dele, os colegas contam que foi logo, mas no colégio também, quando ele veio, porque ele veio morar em Diamantina com o Gilson Bulgarelli, que é o irmão dele, né? E o Gilson trouxe ele para estudar aqui, e aí os amigos, as meninas da turma dele contam que quando ele chegou, o povo, gente, esse menino é a cara daquele Paquito da Xuxa, e aí pronto. Aí com o negócio do futebol, jogando bola, arquibancada, aí o povo, é Paquito, pronto, ficou Paquito. E você nunca nem cogitou ser Paquita, né?
Porque o estereótipo era idêntico, né? Ai, tem tanta coisa com isso que o povo brinca, o Paquito é Paquita, mas eu nunca cogitei ser Paquita, não. Bom, vamos voltar aqui na minha pergunta, que seria a primeira. O seu papel durante a campanha política, como é que você se envolveu nesse apoio, nesse processo eleitoral? Que um processo eleitoral, por mais simples que seja, ele é muito intenso. Sim. No começo, eu fiquei muito reservada, Marconi. Eu, na verdade, como você já disse, né? Eu tenho filhos, eu sou dona de casa, eu tinha a loja e eu participo muito dessa operação de loja. Então, eu fiquei muito ligada às minhas coisas, ao meu universo e ele trabalhando ali sozinho mesmo, com a equipe dele. Eu vi que eles estavam fazendo um trabalho muito assim, seguro, ele tinha uma equipe muito boa, ele está amparado por bons amigos, né? E eu fui seguindo mais no meu cantinho. Quando a coisa começou a ficar mais movimentada e começaram as caminhadas nas ruas, ali eu senti a necessidade de eu ir com ele. E comecei e é uma coisa que eu gosto de fazer, então para mim não foi uma coisa difícil. Então eu trabalhava o dia todo, e à noite eu ia com ele para aquelas caminhadas, porque eu acho que isso foi uma coisa muito forte da campanha deles, a caminhada na rua, porque a gente viveu um período diferente nessa eleição, sabe? Porque a questão da rede social atingiu muitos lugares que até então a gente não conseguia ir, né? Muita gente ainda não conhecia Paquito, muita gente não sabia quem era Paquito. E ele não teve essa possibilidade de ir de casa em casa, sabe, Marconi? Essa política de bater de porta em porta era uma realidade que a gente viveu há muitos anos, né? Os políticos visitavam as casas. E dessa vez ele não conseguiu fazer isso. Então, a caminhada foi uma forma de chegar em mais pessoas, de atingir mais moradores de Diamantina que ainda não o conheciam, né? E como foi, bom, você falou aqui do seu engajamento nos seus negócios, na sua vida, mas você é mãe, dona de casa. Como é que foi conciliar isso? Então, isso é ainda um desafio, porque eu sou mãe muito presente, eu gosto de participar de tudo deles, então eu gosto de participar, eu gosto de almoçar com eles, eu gosto de tomar o café da manhã com eles, eu gosto de jantar com eles. E lógico que durante o período da campanha eu fiquei me desdobrando para ainda dar conta de fazer isso. Eu consegui, assim, né? Lógico que alguns dias não dava para jantar, outros dias não dava para almoçar, mas eu procuro fazer tudo o tempo todo com eles, sabe? Ainda fazer a minha rotina normal, levar na escola, buscar na escola, fazer dever de casa com o Rafael, que ainda é mais novo, né? Ele fez 11 anos esse ano. E vou tentando conciliar, assim, da melhor maneira possível. Não consigo ir em tudo com o Paquito. Muitas vezes eu não vou mesmo, porque eu preciso estar com os filhos. Mas eu vou conciliando do jeito que dá. Por ser uma mãe muito presente na vida dos filhos, eu estou tentando imaginar aqui como é que foi absorver a atenção dos filhos naquela apuração que foi de uma tensão absurda. Sim, ali, na verdade, foi uma final do galo, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, a gente sofreu. Eu acho que de tanta gente passar esses apertos com o Atlético, Marconi, nossos filhos já estão acostumados com isso, sabe? Mas eu falei muito com eles, assim, a gente se preparou muito para isso, sabe? Porque, na verdade, essa questão política é muito nova na nossa vida. Nós nunca tínhamos vivido nada desse tipo, né? Jefferson sempre apoiou o Hercílio nas campanhas aqui e a gente foi feliz, porque quando a gente torcia para o Hercílio foi eleito nas duas campanhas. Mas uma campanha municipal eu preparava eles muito. Eu falava, meus filhos, a urna é um mistério. Eu sou filha de garimpeiro, né? Então a gente está acostumado com isso. A apuração é só no final. Ninguém sabe prever se Paquito vai ganhar, se vai perder. Então foi um desespero aquele dia, foi um jogo do Atlético mesmo, uma final de Libertadores. E assim, a gente participou muito entre nós, só o Gilson foi lá para casa com os filhos, e eu, o Jefferson e os nossos filhos.
acompanhamos aquela apuração sofrida, mas no final foram chegando os amigos e todo mundo ali no lápis fazendo as continhas. Quando viram que ia dar tudo certo, pronto, aí bora comemorar. Bom, a gente acompanhou alguns movimentos das esposas, né, dos candidatos, a Marcha das Mulheres, mas pela primeira vez, desde quando acompanho política em Diamantina, a gente não teve uma representação feminina na Câmara. O que faltou, na sua opinião? Sim, foi muito frustrante isso, né? Porque a gente viu tantas mulheres, a gente viu um engajamento de mulheres tão forte durante a campanha. E depois eu fiquei tentando fazer minhas reflexões, Marconi, porque eu realmente acreditava que a gente ia ter mulheres eleitas. E eu consigo, assim, dentro do que eu hoje consigo enxergar, eu faço uma reflexão que eu posso estar redondamente enganada, mas eu imagino que essa questão que a gente tem das legendas partidárias, que tem que ter uma quantidade mínima de mulheres para o partido lançar os seus candidatos, eu enxergo que, ao invés disso nos ajudar, eu, Carolina, estou fazendo essa análise, eu acho que isso nos prejudica. Sabe por quê? Porque, no momento, eu acompanhei muito de perto os homens indo atrás de tantas mulheres para se candidatarem para completar essa legenda para o partido lançar os candidatos que eles precisavam. E aí isso, quando a gente viu o resultado da urna, o que eu enxergo? Isso pulverizou muitos votos. Aqueles votos que poderiam ter ido para tantas mulheres que já estão engajadas na questão política, que já fazem um papel importante dentro do cenário social, que já entendem de políticas públicas, que poderiam ter sido eleitas, perderam muitos votos nessa questão pelo seguinte, isso é a minha reflexão. Tinha casa que tinha 2 mulheres candidatas, irmãs. Tinha casa que tinha cunhada candidata, 2 candidatas, uma cunhada da outra. Então, vira aquele negócio assim, eu vou votar em fulana, porque ela é minha vizinha, ela é minha amiga, ela é minha cunhada, ela é minha irmã. E isso pulveriza muitos votos. E aí a gente tem a chance, a gente perde, na verdade, a chance de eleger mulheres que já estão prontas para essas funções. Talvez se a legislação desse a cota de mulheres, já garantisse as cadeiras, né? Seria um caminho, mas a maioria são homens e eles não vão querer fazer isso lá no Congresso. Exatamente, e isso que poderia ser uma questão para favorecer a igualdade de homens e mulheres, não está favorecendo. Pelo contrário, está nos enfraquecendo, porque vai um monte de mulheres que, na verdade, até então nunca viram, nunca pensaram em ser candidatas. Eu vi várias situações de mulheres falar, Carol, o fulano está me chamando para eu ser candidata a vereadora, o que você acha? Eu falo, mas você tem algum desejo? Eu falava, né? Você teve algum momento na sua vida? Nunca pensei nisso, mas eu vou porque é uma proposta boa, né? Quem sabe? E não pode ser assim. Tem que ter. Então, assim, eu sinto que essa pulverização dos votos nos prejudicou. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a sua participação no governo, mas eu vou deixar isso para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.